Tudo que você toca fracassa. Você já abandonou as vozes. E o que isso te trouxe? Até o seu próprio antigo casamento fracassou? Você é um fracasso. Só que agora... é a hora das vozes voltarem. Oi, eu sou o Ricardo. E quanto tempo? Seja bem-vindo ao Vozes do Abismo. E nós vamos falar sobre uma teoria muito interessante relacionada à animação The Amazing Digital Circus. Se você não conhece, você está vivendo dentro de um bunker na sua mente. E talvez isso seja necessário. Para sobreviver a esse mundo, o refúgio da mente é muito importante. E caso você goste de creepypastas, nós temos um novo canal chamado Abismoverse, onde eu faço creepypastas 3 vezes por semana lá. Você é um fracassado que não desiste, né, Ricardo? Flock, chega. A animação The Amazing Digital Circus foi criada por um estúdio independente chamado de Digital Daylights, que era conhecido por suas produções inovadoras e criativas. O criador principal, John Doe, era um desenvolvedor visionário com uma paixão por circos e tecnologia. Ele queria de alguma forma criar uma experiência tão imersiva que capturasse a magia e o mistério de um circo digital. Algo feito para crianças e que adultos assistem. Que vergonha ser chamados de adultos. Flock, para. Chega. Esse é meu vídeo, não o seu. A animação era conhecida por seu estilo vibrante e colorido, com personagens carismáticos como o palhaço principal, Bobo, e o ilusionista enigmático, Misto. Os cenários eram detalhados e cheios de vida, com cada episódio apresentando novos desafios e aventuras para os personagens. Nos primeiros episódios, a animação é leve e divertida, com episódios que ensinavam lições morais e promoviam a amizade e a cooperação. Pena que na vida real não é assim. A única coisa que coopera com você a vida inteira é a sensação de abandono e vazio que você sente quando vai dormir. Mas alguns espectadores mais atentos começam a notar detalhes estranhos, como sussurros quase inaudíveis e sombras que não faziam sentido. Conforme a série progredia, o tom dos episódios começou a mudar. Pera, essa voz não é minha. Faz tanto tempo que eu não faço essa voz. Episódios que antes eram alegres começaram a incluir elementos mais sombrios e perturbadores. Personagens começavam a agir de maneira errática e a história se tornava mais sinistra. Um episódio em particular, A Noite dos Palhaços, foi marcado como ponto de virada, onde a animação começou a ganhar uma reputação mais sinistra, onde as pessoas começaram a comentar como ratos, como fofoqueiros que são, e começaram a falar através do Reddit sobre essa história. E a situação começou a escalar de um jeito onde já não havia como esconder este episódio mais. Os primeiros indícios de algo errado vieram de espectadores que afirmavam sentir-se observados enquanto assistiam o show. Alguns notaram que os personagens pareciam interagir diretamente com eles de maneiras perturbadoras. Por exemplo, havia momentos em que os personagens pareciam responder às perguntas que os espectadores nunca fizeram em voz alta, como se de alguma forma lesse a mente daquele que está assistindo. Por favor, eu posso voltar a narrar meu vídeo? Não, Ricardo. Você não pode. Você já perdeu o controle da sua mente há muito tempo. É por isso que voltamos, Ricardo. Para te colocar onde você tem que estar. Apenas assistindo. E a situação começou a escalar e escalar. Relatos surgiam cada vez mais. Rumores diziam que Doe
começou a se comportar de maneira muito estranha durante a produção dos episódios recentes. Colegas relatavam que ele se isolava, passando dias e dias sem sair do estúdio, e que conseguiam ouvir uma risada. Há quem diga que ele estava obcecado para criar uma experiência tão realista que acabou envolvendo elementos de programação experimental e técnicas psicológicas avançadas. Só que aí, você que está assistindo esse vídeo, que vem o primeiro relato de algo estranho. Os fãs de The Amazing Digital Circus compartilhavam suas experiências. Alguns espectadores relataram uma sensação incômoda de estarem sendo observados enquanto assistiam o show, de dar uma sensação de medo, e eles descreviam uma sensação de inquietação que não conseguiam explicar, e toda vez que olhavam para os olhos do personagem, se sentiam observados, como se o personagem olhasse no fundo de sua alma. Alguns espectadores afirmavam ver figuras sombrias e distorcidas no fundo de algumas cenas. Essas figuras eram visíveis apenas por breve momento e desapareciam rapidamente, puff, como no piscar de olhos. E tudo foi descrito como entidades sem forma definida, que pareciam se mover de maneira errática, perturbadora e bizarra. Os personagens da animação começaram a exibir comportamentos estranhos. Em alguns episódios, os personagens pareciam olhar diretamente para a câmera, como se estivesse observando aquele do outro lado do monitor. Havia momentos em que os personagens faziam perguntas retóricas que pareciam direcionadas aos espectadores, criando uma sensação de interação direta e desconfortável. E você? O que você faz para preencher esse vazio que tem dentro da sua alma? Você sabe que um dia Deus irá te punir pelos seus atos, e Ele não será misericordioso. Em algum episódio específico, os sussurros se tornaram mais claros e pareciam formar palavras e frases incoerentes, aumentando ainda mais a sensação de inquietação. E por isso, os relatos começaram a viralizar e viralizar na internet de uma forma absurda. A experiência perturbadora não se limitava apenas no momento em que os espectadores assistiam a animação. Alguns relataram sentir-se observados e perseguidos fora da tela, como se os personagens tivessem transcendido o mundo virtual. Igual aquele encosto que fica ali no canto do seu quarto, não é uma toalha que você deixou em cima da cadeira. Os relatos de pesadelos recorrentes com o personagem do circo digital começaram a surgir. Os espectadores descreviam sonhos vívidos, onde eram perseguidos por palhaços e outras figuras. E os impactos começaram a surgir. Os relatos mais perturbadores envolviam espectadores que começaram a apresentar mudanças significativas no comportamento e saúde mental, insônia severa, dificuldade de distinguir a realidade da ficção e uma sensação constante de paranoia. Os pesadelos se tornaram uma constante para muitos espectadores. Eles descreviam sonhos onde eram aprisionados no circo digital, incapazes de escapar das garras dos personagens sinistros. As alucinações se tornaram frequentes. Alguns espectadores afirmavam ver os personagens do circo em suas casas, como se estivessem atravessado a barreira entre o mundo virtual e real. Algumas pessoas começaram a exibir comportamentos estranhos e irracionais. Falava sozinha, do nada, crises, sem motivo. E houve relatos de pessoas que, após assistir certos episódios, desenvolveram uma obsessão gigantesca pela série, dedicando horas na tentativa de criar teorias e desvendar segredos. Segredos que talvez nunca existiram, somente na sua mente. Igual as vozes, certo? Elas só existem em sua mente. Em fóruns e redes sociais, um depoimento mais chocante foi de uma pessoa que afirmava ter perdido o emprego e os amigos
devido à sua obsessão pelo circo digital. Alguns episódios ganharam uma reputação particularmente sinistra. Um deles era A Noite do Palhaço, onde os personagens pareciam quebrar a quarta parede e interagir diretamente com os espectadores. Outro episódio, chamado de O Espelho, mostrava os personagens enfrentando suas próprias versões distorcidas, refletindo os medos e inseguranças dos espectadores de forma perturbadora. Alguns investigadores amadores e entusiastas de mistérios começaram a analisar os episódios quadro a quadro, tentando encontrar pistas e explicações para os eventos. Eles descobriram mensagens ocultas, imagens subliminares que envolviam o satanismo, envolvia até mesmo o ocultismo e os Illuminatis, e padrões auditivos que pareciam projetados para afetar o subconsciente do espectador. A situação piorou dramaticamente quando alguns espectadores começaram a desaparecer misteriosamente após assistir o Horror Fungus Circus. Os desaparecimentos foram inicialmente considerados casos isolados, até que o Reddit começou a fazer uma ligação entre os casos, e a conexão com a animação tornou-se evidente. Amigos e familiares das pessoas desaparecidas começaram a cavucar, vasculhando os episódios da animação em busca de pistas. E eles notaram que os desaparecidos tinham assistido um episódio específico, o Grand Finale, um episódio que até hoje sumiu da internet e é considerado uma Lost Media. Nos dias que antecederam os desaparecimentos, as vítimas relataram sensações de serem observadas e perseguidas. Algumas até mencionaram ter visto figuras de personagens em locais inesperados, como espelhos e telas em computadores desligados. Mensagens de texto e e-mails enviados pelas vítimas antes de desaparecerem mencionavam um sentimento de medo e desorientação. Espectadores dedicados começaram a dissecar o episódio Grand Finale, notando que ele continha padrões visuais e sonoros estranhos, como se houvesse uma mensagem codificada destinada a afetar a psique do espectador. Alguns teóricos acreditavam que o episódio continha um comando hipnótico subliminar que induzia os espectadores a entrar em um estado dissociativo, levando ao desaparecimento físico. E uma das piores teorias sugeria que o The Amazing Digital Circus era um grande experimento de controle mental. Outras teorias postulavam que a animação servia como um portal para outra dimensão. A busca pelo criador da animação começou a ficar cada vez mais intensa. Obviamente ele negou tudo e disse que esse episódio nunca existiu. Mas, de alguma forma, ele existe. A internet já correu atrás disso e de alguma forma conseguiram encontrar trechos perdidos do episódio. Essa teoria sugere que a animação utilizava isso para implementar sugestões hipnóticas nos espectadores, que por algum motivo, uma entidade que já é conhecida na internet de fazer isso, chamada de Obscorp, pega animes, filmes, séries que estão famosas entre crianças, adolescentes e adultos, modificam, coloca mensagens subliminares para mexer com a mente das pessoas. Outros já falam que aquele é um portal para a dimensão, um portal que te faz questionar sobre os seus atos. Essas teorias estão na internet há muito tempo, e esse episódio do Fungus e do Grand Finale nunca foram encontrados de forma integral na internet. Porém, você pode ver alguns trechos por aí. Mas eu te falo, a combinação de um enredo sinistro com imagens e sons perturbadores podem ter induzido respostas psicológicas extremas em pessoas mais suscetíveis, pessoas que têm a mente mais fraca, porque afinal de contas, quem tá forte nesse mundo? Quem de verdade tá com a mente certa? E quem não conversa com as vozes, não é mesmo, Ricardo? Você mesmo já perdeu a sanidade. E você sabe muito bem que seus remedinhos não funcionam mais. E é por isso que nós voltamos.
É por isso que voltamos, Ricardo. Você pode querer me colocar no fundo da sua mente, mas eu existo. Eu sou você e você pertence a mim. E por isso eu digo para cada um de vocês: escute, escute. As vozes do abismo voltaram. Avise a eles. Avise aos seus amigos que nós voltamos.